Salve, salve você, meu caro alfartano e minha cara alfartana de todo o Brasil. Eu, professor Tchê, em nome do Alfacom, estou trazendo para você aqui algumas dicas de economia para você que vai fazer a prova aí de agente da Polícia Federal. Lembrando que nós tivemos aí algumas questões de economia na última prova. Você tem também a expectativa de economia para esse concurso. E economia é uma matéria que você não pode ver ou estudar como uma matéria exata. É uma matéria que está muito mais para o campo das ciências humanas e que traz aí as suas interpretações e o seu entendimento. Por isso, para ter um bom desempenho na prova da banca CESP ou de qualquer outra banca examinadora, você precisa levar em consideração alguns conceitos e algumas regras. E essas regras, elas não são quebradas. E você não foge dessas regras. E aí eu tenho certeza que você vai conseguir um bom desempenho, que você vai conseguir acertar a questão. E aqui eu vou falar de um assunto que caiu na última prova, que foi tema de questão da última prova, que é a função econômica governamental. Interessante você perceber o seguinte: no momento em que o Estado ele exerce sua atividade financeira, automaticamente se manifestam três funções básicas. E essas três funções básicas, elas são manifestadas a partir do momento que o Estado exerce essa função. Porque o Estado, ele tem várias características e apesar de ter sofrido algumas alterações com a evolução, com o passar histórico, ele ainda mantém algumas funções bem específicas. E não só específicas, mas funções também que ajudam no entendimento acerca da extensão da responsabilidade desse Estado. O Estado, no que diz respeito à economia, já foi muito mais atuante, mas a postura do Estado vem sendo combatida desde a época clássica, dos pensadores clássicos. Ele retomou uma certa importância no momento do keynesianismo, mas atualmente o neoliberalismo voltou a pregar a minimização do papel do Estado, no que diz respeito à sua intervenção na economia. Mas, quando ele exerce a sua atividade financeira, as três funções básicas acabam se manifestando: a função alocativa, a função distributiva e a função estabilizadora. Olha só que interessante, você tem que trabalhar com as palavras, você tem que trabalhar com as expressões. Mesmo que você nunca tenha visto a economia na sua vida, e o nosso objetivo não é transformar você num economista, é fazer que você acerte questão, mas mesmo que você nunca tenha visto as questões, você já consegue ir por dedução, já consegue ir meio que por analogia. Alocativo diz respeito a alocar alguma coisa, tá? Tirar algo de um lugar e colocar onde é necessário, ou onde é mais necessário. Distributiva, poxa, você consegue entender que diz respeito a distribuir. Distribuir o quê? Distribuir alguma coisa que não está justamente distribuída. Então ele tem que distribuir alguma coisa. E estabilizadora tem a ver com o quê? Com estabilizar. Estabilizar o que? Estabilizar. O que não está estável. E se não está estável é porque está desequilibrado. Poxa, legal. Então eu já consigo entender que nestas funções eu percebo que o Estado tem a intenção de equilibrar alguma coisa que está desequilibrada. E quando falamos de equilibrar o que está desequilibrado, falamos de recursos. Falamos aí de benefícios, falamos de bens, falamos de várias coisas, porque o Estado não pode permitir que o mercado, dentro da sua forma de agir, comprometa os interesses desse mesmo Estado, porque o Estado, ele convive com esse mercado onde nós temos aí as relações financeiras acontecendo, é onde nós temos aí as coisas acontecendo, importantíssimas para a nossa economia. Ele pode ser visto como um lugar invisível, mas um lugar existente. É no mercado que se encontram os agentes deficitários com os superavitários e as instituições financeiras intermediam esse encontro. Então o Estado precisa tomar muito cuidado para que essas relações não ajustem ou não aumentem desequilíbrios que acabam surgindo por força das próprias relações. Então vamos lá. Lembra que a alocativo vai alocar alguma coisa, a distributiva vai distribuir alguma coisa e a estabilizadora vai estabilizar alguma coisa. E aí nós falamos de recursos. Nós falamos de recursos, porque o Estado é um grande pai que precisa direcionar recursos para que as coisas aconteçam. Nós temos o Estado funcionando como um organismo, um complexo formado por várias partes interdependentes, onde o funcionamento de uma influencia no todo. E um organismo é formado por órgãos. Nós temos os órgãos, que são órgãos públicos, e nós temos as ações, atividades e tarefas desses órgãos, e muitas vezes nós temos também a necessidade de criar uma reação dentro daquilo que não está sendo bem feito. Nós temos necessidade de buscar justiça e equilíbrio
equilíbrio social. E aí nós vamos para as funções do Estado. A função alocativa. Olha só o que você vai lembrar. Deixa eu pegar aqui o pincel vermelho. A função alocativa, ela tem como objetivo o fornecimento de bens e serviços públicos não oferecidos adequadamente pelo sistema de mercado. Então o mercado deixa a desejar em alguns pontos e a função alocativa tem com esse objetivo o fornecimento de bens e serviços não oferecidos adequadamente pelo mercado. Só que tem que tomar cuidado, porque a administração pública funciona sob alguns princípios e a função alocativa tem que respeitar o quê? O princípio da legalidade e atuar junto com o interesse e o governo e também o poder público. Por isso que a lei orçamentária anual, ela serve como intermédio para a alocação de recursos. E é interessante porque eles veem aí a arrecadação tributária, a função alocativa vê a arrecadação tributária como um recurso ou algo para gerar recurso. Olha que interessante. Então o sistema aí de arrecadação, a arrecadação tributária é visto pela função alocativa como um recurso ou como um meio para recurso, uma vez que nós precisamos corrigir algumas falhas e adequar aí o fornecimento de alguns bens e serviços públicos. Função alocativa, lembra disso? Alocar. Função distributiva, poxa, distributiva tem a ver com distribuição. Distribuição ou redistribuição, uma vez que às vezes é necessário aqui essa ação também. E aí nós falamos do quê? Nós falamos de renda. E essa distribuição ou redistribuição de renda tem como objetivo a justiça ou a forma mais justa considerada pela sociedade. Dentro da função distributiva, a arrecadação tributária ela é vista como um instrumento de justiça social. Ela tem essa finalidade, instrumento de justiça social. Então eu preciso recorrer a algumas coisas para conseguir aplicar a função que eu chamo de função distributiva. Veja que eu estou batendo bastante para você no ponto da função e também qual é o principal objetivo da função, para que você não se atrapalhe na hora da prova. Se você pega alguns teóricos e começa a estudar com teóricos, inclusive com alguns autores conceituados, você vê desdobramentos dessas funções extensos, mas não é isso que eu quero com você. Eu quero que você aprenda de uma forma prática e eficiente. E aí nós temos aqui a função estabilizadora. Poxa, estabilizar alguma coisa. Então a função estabilizadora tem como objetivo garantir o alto nível de emprego, estabilidade nos preços, equilíbrio do balanço de pagamento e de um adequado crescimento econômico. Veja, essa talvez aqui ela tem um monte, né? Talvez das que a gente falou até agora, é aquela que apresenta um número grande aí de atribuições, mas isso não procede. Todas elas apresentam um número grande de atribuições, só que nós elencamos aquilo que é de principal para você conseguir resolver, como foi na última prova de agente da Polícia Federal. E o interessante é o seguinte, a função estabilizadora, ela acontece por meio da política fiscal e monetária do Estado. Política fiscal e monetária que procuram conciliar os interesses da administração pública com uma série de outros elementos. Então, quando nós falamos dos interesses da administração pública, quando nós falamos aí das funções do Estado, nós temos que conciliar a arrecadação de impostos e tributos, nós temos que conciliar recursos, nós temos que conciliar distribuição de bens e um monte de outras coisas que estão sob a responsabilidade do Estado. Então lembra bem disso, lembra das três funções, das principais características de cada uma delas e eu tenho certeza que você vai acertar as questões na prova, tá certo? Acompanha aí o nosso canal aqui no YouTube, Alfacom Concursos Públicos, dá um gostei, curte aí e também tenha certeza de uma coisa. O importante para chegar onde você quer é persistir com bastante vontade e não desistir jamais. Um forte abraço e até a próxima.